Olá! Hoje o nosso ponto de partida são duas palavras que, sabe, parecem eternas, quase sagradas: filosofia e democracia. Aham. Elas são a base de como a gente organiza nosso pensamento e nossa sociedade. Mas elas não surgiram do nada, assim, em cantos isolados da história. Longe disso. Pelo contrário, as fontes que a gente analisou para hoje mostram elas como quase como irmãs siamesas, sabe? Nascidas do mesmo momento, do mesmo lugar. A Grécia Antiga. A nossa missão hoje é entender essa conexão íntima e, como a gente vai ver, bem conflituosa. Exato. A gente vai mergulhar na Atenas ali do século 7 a 5 a.C. E as fontes, que são um conjunto de textos acadêmicos e didáticos, contam uma história fascinante. Imagino. Elas mostram como um novo sistema político, a democracia, criou um ambiente de debate público que foi tipo o solo fértil para a filosofia florescer. Mas, e aqui que está o paradoxo, essa mesma filosofia se tornou, e muito rápido, a crítica mais feroz do sistema que a criou. Nossa, é uma relação de criação e rebeldia, então. Exatamente. Certo, vamos desvendar isso. É uma ideia poderosa. Como um sistema político que valoriza a opinião da maioria cria as condições para uma forma de pensar que busca a verdade, independente da opinião de qualquer um. Essa é a grande questão. E como esse pensamento, uma vez livre, se volta contra o seu criador? Essa é a tensão que a gente vai explorar hoje. Para entender o tamanho da revolução, a gente precisa pintar o quadro do antes. Antes da democracia, Atenas era dominada por uma aristocracia. Isso era um grupo pequeno de famílias ricas, donas de terras, que mandava em tudo. O poder era exercido a portas fechadas, no palácio. E a justificativa para tudo vinha dos mitos. Porque chove, porque tem guerra, a resposta era sempre a mesma: é a vontade dos deuses. E essa vontade não era discutível, né? Era uma verdade revelada, passada de geração em geração. O poder era legitimado pelo nascimento. Você não se tornava um líder por mérito, mas por ser da família certa. O mundo era um trilho, para usar uma metáfora de uma das fontes. Um caminho pré-definido sem desvios. Exato. Seu destino já estava traçado. Até que esse trilho se desfaz. A ascensão da democracia muda o centro de gravidade do poder. Sai do palácio fechado e vai para a Ágora, a praça pública. Isso muda tudo. De repente, o que importa não é mais o seu sobrenome, mas a sua capacidade de argumentar. A força da espada dá lugar à força da palavra. Isso deve ter sido uma mudança psicológica brutal para as pessoas da época. Absolutamente. E essa mudança não aconteceu no vácuo. Uma série de fatores gerou o que a gente pode chamar de uma crise da verdade mítica. Ah, é? Tipo o quê? As fontes apontam para coisas muito práticas, como as navegações, por exemplo. Imagine o choque cultural. Um marinheiro volta de uma viagem e conta que, lá no Egito, os deuses são completamente diferentes, com outras histórias, outras regras. Claro, a verdade que parecia absoluta vira local. Isso. A pergunta deixa de ser qual é a vontade dos nossos deuses e passa a ser, peraí, porque os nossos deuses seriam os corretos. Criação de um calendário racional, de uma moeda, isso também contribui, certo? Tira o tempo e o valor do sagrado e traz para o domínio humano, do cálculo. Essa é uma ótima maneira de ver. O mundo se torna, aos poucos, um lugar que pode ser explicado pela razão humana. E é nesse cenário que surgem os primeiros filósofos, os pré-socráticos, como Tales de Mileto. Certo. Ele olha para o mundo e pergunta: qual é o princípio fundamental, arché, de tudo que existe? E a resposta que ele dá não é um Deus. É algo físico, observável. A água. Pode parecer simples hoje, mas é um salto conceitual gigantesco. É um salto imenso. Ele estava propondo um conhecimento que podia ser debatido, verificado, contestado por qualquer um. A filosofia nasce, então, dessa nova permissão para duvidar em público. Ok, então o palco está montado, a gente tem uma cidade onde as decisões mais importantes, ir para a guerra, construir navios, julgar crimes, são tomadas numa assembleia pública, a eclésia. O poder agora está na capacidade de persuadir a maioria. Isso cria uma demanda por uma nova habilidade, uma que nunca tinha sido tão valiosa. A habilidade de vencer um debate, e onde há demanda,
Surgem fornecedores. Entram em cena os sofistas. Os sofistas. Eles não eram de Atenas, na maioria. Eram professores itinerantes que viram ali uma oportunidade de negócio. Mestres da retórica, da oratória, da argumentação. Eles viajavam e ensinavam, cobrando bem caro por isso os jovens das famílias ricas a se destacarem na vida pública. Nomes como Protágoras, Gorgias viraram verdadeiras celebridades. Eles seriam tipo os coaches de oratória ou os consultores políticos de hoje, ensinando a galera a construir a melhor narrativa para convencer o público. É uma analogia perfeita. Eles eram pragmáticos. A questão para eles não era o que é verdade universal sobre a justiça, mas sim como eu convenço a Assembleia de que a minha proposta é a mais justa agora. O foco saiu do cosmo e se voltou para o homem e para a linguagem. E isso nos leva àquela famosa e bombástica frase do Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Isso soa quase como um slogan moderno de individualismo, mas naquela Atenas saindo de um mundo de deuses, isso deve ter caído como um meteoro. Caiu. Era uma declaração de que nós, humanos, é que decidimos o que é certo ou errado. Nossa, é uma das ideias mais revolucionárias e, para muitos, perigosas da história. Se o homem é a medida, então não existe uma verdade absoluta, divina, sobre a justiça. As leis não são sagradas, são convenções, acordos. O que, por um lado, é a base da própria democracia, né? Se não tem uma verdade única, todas as opiniões têm que ser ouvidas. Exatamente. A verdade se torna relativa, uma construção social. O que importa é o poder da persuasão. Certo, mas aí surge um problema. Se tudo é relativo e o único objetivo é vencer o debate, o que impede que a pessoa mais carismática convença a cidade a tomar uma decisão desastrosa? Ou injusta. Essa é a questão central. O que impede que a retórica seja usada só para manipular. Essa ideia de que a verdade não importa me parece perigosa. E não parecia perigosa só para você. Parecia perigosíssima para um cidadão ateniense que andava descalço pela ágora, questionando todo mundo. Sócrates. Ah, o grande Sócrates. Ele é o grande divisor de águas, como apontam as fontes. Ele olhou para os sofistas e viu um perigo mortal para a cidade. Para ele, ensinar a arte de convencer sem um compromisso com a busca da verdade era como dar uma arma carregada para uma criança. Entendi. Então, se para os sofistas a ferramenta era a retórica, o poder de convencer, qual era a ferramenta do Sócrates para chegar nessa verdade que ele tanto buscava? Porque não adiantava só criticar, ele precisava de um método, imagino eu. Ele precisava. E ele desenvolveu um. É o famoso método dialético, que ele praticava sem parar na praça pública. Era dividido em duas etapas. A primeira é a ironia. Ironia. Sócrates se aproximava de alguém que se dizia especialista em algo, um general que sabia tudo sobre coragem, por exemplo. Ele adotava uma postura de quem não sabe nada, o famoso só sei que nada sei, e começava a fazer perguntas simples. O que é a coragem? Ser corajoso é nunca recuar. E ele ia encurralando a pessoas com as próprias palavras dela. Exato. É uma espécie de demolição controlada do ego do outro. Até que a pessoa era forçada a admitir: ok, na verdade, eu não sei o que é coragem. O reconhecimento da própria ignorância. Precisamente. Esse era o ponto de partida essencial para o conhecimento. Você não pode aprender algo se acha que já sabe. Uma vez que o terreno estava limpo, ele passava para a segunda etapa, a maiêutica, que tem a ver com a mãe dele, que era parteira, né? Isso, a analogia é brilhante. Ele se via não como um professor que deposita conhecimento, mas como um parteiro de ideias. Ajudando as pessoas a darem à luz o conhecimento que já estava dentro delas. Exato. Através do diálogo, de perguntas e respostas, ele ajudava a pessoa a refletir, a examinar as próprias crenças e a, por si mesma, parir uma ideia mais clara e verdadeira. O foco dele era completamente diferente. Não era sobre o universo lá fora. Era sobre a alma aqui dentro. O lema dele era: conhece-te a ti mesmo. Temos então esse cenário de uma efervescência incrível. De um lado, os sofistas ensinando a arte do sucesso político, do outro, Sócrates desafiando todo mundo a buscar uma verdade interior, debates acalorados na praça. Mas isso me leva a uma pergunta crucial. Qual? Quem, exatamente,
estava nessa praça pública? Quem fazia parte dessa festa democrática? Aqui a gente chega na grande e dolorosa contradição do sistema ateniense. A democracia deles era, para os nossos padrões, extremamente excludente. Para ser um cidadão com direitos políticos plenos, você precisava cumprir uma lista de requisitos bem restrita. Vamos a ela. Primeiro, ser homem. Ok, já excluí metade da população. Exato. Segundo, maior de idade, ali por volta dos 21 anos. Terceiro, nascido em Atenas, de pai e mãe atenienses. Então, estrangeiros, mesmo que morassem lá a vida toda, estavam fora. Fora. Eram os metecos. O próprio Aristóteles era um meteco em Atenas. Não podia votar. Quarto, ser livre. E quinto, um detalhe fundamental: possuir bens e recursos suficientes para ter tempo livre. Claro, porque debater político o dia inteiro não é para quem precisa trabalhar para sobreviver. Exatamente. Então, se a gente soma tudo isso, estamos excluindo as mulheres, os estrangeiros e, claro, a base de toda a economia, a enorme população de escravos. No fim das contas, a democracia era exercida por uma minoria bem pequena da população. Uma minoria ínfima, talvez 10 a 15% dos habitantes. É por isso que uma das fontes chega a classificar o sistema, na prática, como uma plutocracia, o poder dos ricos. Nossa! Aqueles ideais lindos no papel, como a isonomia, igualdade perante a lei, e a isogoria, o igual direito de falar, valiam só para os membros desse clube exclusivo. E essa contradição não passou despercebida pelos filósofos da época, imagino. Longe disso, foi o principal alvo das críticas. Platão, o discípulo mais famoso de Sócrates, se tornou um crítico implacável da democracia. Por quê? Para ele, o sistema era instável, perigoso. Ele argumentava que a massa de cidadãos, mesmo sendo uma elite, era facilmente influenciável, suscetível a emoções e a discursos demagógicos. Um bom orador, usando as técnicas sofistas, podia bajular o povo, prometer o impossível e, no fim, tomar o poder. Transformar a democracia em uma tirania. E para Platão, a prova máxima e mais trágica dessa falha foi o que aconteceu com o próprio mestre dele. Exatamente. Em 399 a.C., Sócrates foi levado a julgamento pela própria democracia ateniense. As acusações: corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. E foi condenado à morte. Foi condenado à morte. Para Platão, isso foi a demonstração final de que um sistema que mata seu cidadão mais sábio e justo é um sistema falido. A morte de Sócrates selou a desconfiança de Platão na democracia. E como esse grande experimento ateniense, essa era de ouro do pensamento e da política, chega ao fim? O declínio foi um processo. A longa e devastadora guerra do Peloponeso contra a arquirrival Esparta deixou Atenas de joelhos, militar e economicamente. Isso gerou instabilidade. Muita instabilidade, golpes e até a imposição de um governo oligárquico brutal, o dos 30 tiranos. A democracia foi restaurada, mas, assim, nunca recuperou o antigo esplendor. E o golpe final? O golpe de misericórdia veio décadas depois, em 322 a.C., com a conquista da Grécia pelos macedônios de Alexandre o Grande. As cidades-estado gregas perderam sua autonomia e, com ela, o modelo democrático ateniense foi extinto. Então, depois de toda essa jornada, o que fica? Qual é o legado dessa relação tão intensa, produtiva e, ao mesmo tempo, destrutiva? O legado é monumental, apesar de todas as falhas. A grande lição, como as fontes nos mostram, é que a filosofia ocidental não nasceu da reflexão isolada de um gênio numa torre de marfim. Ela nasceu no calor do debate, na poeira da praça pública, da necessidade de justificar as próprias ideias. A democracia criou o problema como devemos viver juntos, e a filosofia surgiu como a tentativa de encontrar uma resposta racional para ele. E, em troca, a filosofia deu à democracia e a todas as formas de governo que vieram depois as ferramentas para a autocrítica, a capacidade de questionar: o poder é justo? As leis são boas? Estamos buscando o bem comum? Exatamente.
A herança não são as respostas que eles encontraram, mas o fato de que eles fizeram essas perguntas pela primeira vez de uma forma sistemática. As questões sobre justiça, virtude e a melhor forma de organizar a sociedade, levantadas por Platão e Aristóteles, são as mesmas questões que nos movem até hoje. Eles inauguraram a conversa na qual a gente ainda está inserido, resumindo a nossa análise. Saímos de um mundo de certezas divinas e poder secreto para uma praça pública barulhenta e cheia de dúvidas. Vimos o surgimento dos mestres da persuasão, os sofistas, e a reação de Sócrates, um buscador incansável da verdade. Um sistema que era, ao mesmo tempo, uma explosão de genialidade, mas também profundamente excludente e falho. Um experimento que moldou para sempre a forma como pensamos sobre poder, conhecimento e comunidade. E para encerrar, um pensamento provocador que vem da defesa de Sócrates em seu julgamento. Em certo momento, ele é confrontado com a aparente inutilidade da sua filosofia. Afinal, ela não o salvou da condenação à morte. Certo. E Sócrates responde que ele estava, na verdade, se preparando para um julgamento muito mais importante, no pós-vida, perante o juiz dos mortos, Minos. Lá, sua alma seria julgada, não suas ações. E ele diz algo marcante: cada injustiça que eu tiver praticado aqui nesse plano vai produzir uma chaga na minha alma. Nossa, que forte. E conclui que prefere 1000 vezes sofrer uma injustiça a praticar uma para não se apresentar ao juiz final com a alma repleta de chagas. Isso nos deixa com uma reflexão. No nosso mundo atual, cheio de debates acalorados, com uma pressão imensa para vencer a discussão a qualquer custo, para lacrar o oponente, o que significa para a gente priorizar a integridade dos nossos próprios princípios, a saúde da nossa própria alma, diria Sócrates, acima da vitória momentânea ou mesmo da autopreservação?